Olá, caríssimo. Bom dia. Eu digo bom dia porque hoje está uma manhã de sol bonita aqui em Curitiba. Pode ser boa tarde, boa noite aí na sua casa. Peço licença para entrar no teu espaço. Você está bem acordadinho agora, né, para conversar sobre o nosso concurso próximo, que é o IBGE, para a turma de analista. Estava olhando lá no edital, a prova de analista de técnica será no mesmo horário, no mesmo dia. Infelizmente, para quem pretendia fazer os dois concursos, porque eu já trabalhei TRT, vários concursos, normalmente eles fazem de manhã e à tarde, para que você tenha a oportunidade de fazer os dois. Mas esse concurso de analista vai ser no mesmo horário da de técnico. Então, eu já tinha conversado com o pessoal de técnico em outra aula, né, e dei alguma matéria, e trabalhei, inclusive, uma prova da Previdência, do IBGE, né, não é da Previdência, do IBGE, passado, antes de 2009, 2008, por aí. E agora eu vou fazer esse mesmo trabalho com você. Ontem eu estava olhando no site de concurso, procurei as provas da Sesgran Rio, que é a banca promotora do concurso, para verificar a tendência dessa banca dentro da nossa matéria. Eu observo que algumas provas, eles priorizam a interpretação de texto. Então, de 10 questões, normalmente 5 ou 6 é de interpretação. Aí eles vão colocar uma do quê? De concordância, uma de crase, uma do relativo, com o emprego do pronome relativo, da pontuação. Então, eles giram em torno disso. Às vezes, questões ligadas à parte de vocabulário, sabe? Mas a maior parte, 50%, 60% das provas são geradas em torno da interpretação de texto. E os textos são textos assim mais longos, né? Não são textos curtos como nas outras bancas. Se a prova, me parece que serão 10 questões, eu não observei bem essa questão de número de questão, mas se forem 10 questões, eu acho que um texto é suficiente para colocar todas as perguntas relativas àquele texto, porque não existe questão avulsa, todas elas são voltadas ao texto, né? Agora, se forem 15 ou 20, às vezes eles colocam dois textos, texto 1, texto 2, e fazem até um paralelo entre eles quanto à interpretação. Então, o primeiro passo que eu digo no momento de você ler, pegar o teu caderno de provas, é fazer a leitura do texto. O texto é longo. Dizem aí os manuais de interpretação de texto que normalmente a gente começa lendo a primeira vez para ter contato, para conhecer o conteúdo, e uma segunda vez para marcar as partes importantes do texto. Primeiro, você tem que administrar o seu tempo. Você já está acostumado a fazer concurso? Você já fez muitas provas? O tempo de prova é o suficiente para você ou você está sofrendo? Não dá tempo de ler uma, 2 ou 3 vezes? Então, primeiro momento, eu sempre faço assim, eu peço aos alunos que resolvam uma prova inteira de 60 questões, por exemplo, se forem A, B, C, D, E, 5 alternativas, e marque lá, você leva 2 horas, 3 horas, 4 horas, 1h30 para fazer. Você é muito rápido, você demora mais tempo, fica digerindo o texto, e tem outras matérias também. Ou você é rápido ou essa é demorada? É isso que eu quero saber com você. Aí eu digo, comece pela primeira matéria. Normalmente a primeira matéria é língua portuguesa. Mas se você observar que está complicada a prova, que você não está entendendo, está demorando muito, que o texto é complicadinho, deixa de lado, vai para a prova mais fácil. Aí a prova mais fácil é o quê? Conhecimento de geografia, área específica, vai ter informática, matemática, raciocínio lógico. Escolha mais fácil para garantir a tua pontuação, aquela mais rápida. Porque a leitura de texto não pode ser assim tão rápida, você não pode ler superficialmente. Eu sempre digo aos alunos que a ideia principal do texto está no primeiro e no último parágrafo. Então, quando eles pedem a ideia principal, você lê o primeiro parágrafo, porque é ali que a gente apresenta a ideia e na conclusão reafirma a ideia. Mas, às vezes, eles colocam, constitui a ideia central do texto, você tem que escolher aquela que resume o texto, a mais completa. Aquela alternativa que diria, esse é o conteúdo total do texto, essa resume o texto. Então, não dá para ler só primeiro e último parágrafo. Tem um aluno que disse assim, professora, eu só li o primeiro e último parágrafo, você falou que a ideia central está ali, não deu tempo de ler toda a prova, deixei os 15 minutos finais para fazer português,
tudo errado. Tudo errado. Como é que você vai deixar os 15 minutos finais para fazer português? Não tem como. Mesmo que são 10 questões. Eu acho que vai ficar em torno de 10 a 15. Né? Então, você tem que pensar assim, começa pela mais fácil, pela mais rápida, pelaquela que você tem certeza. Na dúvida, coloca uma interrogação e abre o caderninho. Agora é hora de fazer português, você diz assim. Ah, daí você vai fazer a primeira leitura para tomar contato com o texto. Aí você vai dizer assim, puxa, esse texto é meio complicadinho, não entendi bem. Mesmo porque aquele momento de concurso, fica nervoso, tem concorrente, tem barulho, tem tempo. Nossa, eu preciso daquela vaga, eu quero passar nesse concurso. A pressão da sua cabeça não te permite ler com cuidado, com atenção. Esqueça todos esses problemas. Agora é hora de você fixar-se no texto, você tem que ter concentração. Eu, quando pego um texto, já no primeiro momento, eu abro a prova, eu já leio com a canetinha. Então, aqui, o meu olhar para o texto, a caneta para marcar a ideia principal. Alguém diz alguma coisa para alguém. Então, o sujeito, predicado, complemento. A ideia básica. Se eu tivesse que fazer um resumo, o que eu marcaria naquele texto para resumo? Naquele parágrafo. Às vezes há 2, 3, 4, 5 parágrafos, que o texto é longo. Eu faço a mesma coisa, eu vou lendo o segundo e vejo que relação tem o segundo com o primeiro. Grifa as ideias importantes. Quando o texto dissertativo, que é aquele que é para você fazer uma reflexão sobre um tema, um comentário, um estudo. Às vezes a Sesgan Rio trabalha com textos narrativos, conta histórias. Eles trabalham assim, são bem variados. Às vezes o texto está voltado à área de concurso. Então o IBGE é censo, é recenseamento, o que tem que saber? Volta, texto voltado à área do concurso, também tem isso. Então você vai lendo, marcando as ideias básicas. Quando ele é muito complicado, eu faço assim, eu faço como se fosse um esquema do ladinho da folha. Eu coloco lá, faço setas, essa palavra principal, esses são os complementos, e vou fazendo, vou desmontando, como se fosse um emaranhado de fios, que vou procurando as pontas, até entender, porque texto é tecido de palavras, eu tenho que entender o meu tecido. Aí eu vou lendo, se houver a palavra difícil, eu grifo, poxa, eu não conheço essa palavra. Será que essa palavra vai me perturbar na prova? Será que por causa dela não vou saber responder alguma questão? O que você vai fazer? Deus, senta e chora. A maioria diz, eu vou sentar e chorar na prova. Não precisa tanto, mas você vai levar em consideração o contexto. Você vai entender que, bom, essa palavra, por esse contexto, deve ser, porque eles trabalham questão de vocabulário também, sabia? Então, quando chega lá no vocabulário, você... E agora, José, deixa de lado, deixa para depois, elimina as absurdas. E outra dica que eu dou, eu já trabalhei em concurso público nesse outro lado, eu era megera, era professora que montava provas aqui em Curitiba, na FUNCEFET, eu sou funcionária aposentada do antigo Cefet, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu fazia parte da banca que promovia o concurso. Não era eu equipe, era uma equipe. Então, o professor, o chefe da banca, dizia assim, olha, Noeli, na hora de montar a questão, você coloca das 5, 2 absurdas, para aquele menos avisado marcar. Bem absurda. Então, você, quando vai ler o texto, isso é uma orientação de toda a banca. 2 questões você vai poder eliminar. Se você tiver dúvida, elimine a absurda. Então, você faz assim, você pega a alternativa A, vê a palavra-chave da alternativa e volta ao texto e verifica se naquele parágrafo que trata daquele tema tem alguma coisa parecida com o que está escrito ali. É isso. Por exemplo, eu me lembro, nunca esqueço, eu estava trabalhando numa prova do TCU que foi feita pela Banca CESP lá na década passada, não foi agora. E discutindo com alunos, e o tema do texto era 0800 Lite. Então, eles estavam vendendo o produto da rede de telefonia. Estão falando do telefone, e as facilidades para uma empresa, do número do 0800. Enfim, o texto era para vender linha telefônica. Só que CESP é um pouco diferente das outras bancas, porque lá você tem que marcar conceito certo e errado. E uma errada elimina uma certa. É uma prova perigosa, é terreno minado. Você pode ter todas certas como todas erradas. Aí havia uma questão que comentava sobre privatização. Porque a privatização melhorou a rede de telefone, enfim, a privatização é envolvida com o tema central do texto. E como era uma notícia que estava na mídia, porque todo mundo comentava, o pessoal disse assim,
Ah, essa é verdadeira, porque você tem que marcar certo e errado. E como tem prova junto de conhecimentos gerais, o povo acreditou que a banca estava cobrando essa parte de conhecimentos gerais. Não, professora, realmente a privatização melhorou, veja, Telepar, era assunto que estava na mídia que era uma verdade. Mas era uma verdade que não estava no texto. Entenderam? Então você tem que tomar cuidado. Eu falei, gente, em que momento você leu a palavra privatização? Ah, mas dá para subentender. Não tem que subentender. Eu quero ver se o texto trata de privatização. Leiam, de novo, procure. Em que parágrafo? Em que linha? É, verdade, senhor. Um aluno discutiu comigo, eu fazia jornalismo. Ah, professor, você não está sabendo das informações, você não lê jornal? Eu falei, leio. Eu estou preocupado com o meu texto, da primeira e última palavra. Você leu privatização? Não, então 1-0 para mim. 1-0 para a banca. Conceito errado, você não vai colocar certo. O fato de você colocar uma certa, você perdeu duas, meu amigo. Que é a CESP trabalha assim. Então, faça isso na leitura da tua prova. Se você tiver dificuldade, elimine as absurdas. No final, ficarão 3 das 5. Dá para eliminar com facilidade uma, mas bem no fundo, é o objetivo do professor que manda a questão, é deixar 2 da dúvida. E daí, você vai fazer aqui, vai sortear, vai entender, vai reler o texto, mas você não tem 10 horas para fazer a prova. No final, o último recurso é o chute, aquilo que a gente fala para o aluno. Questão de múltipla escolha, dá para você sortear uma e marcar. Nunca deixe em branco, marque. Porque, de repente, você foi feliz, aquele dia é o teu dia, realmente a resposta está certa. Se você tiver, nunca deixe em branco essas questões de múltipla escolha. Você tem 5 chances ali de acertar. Então, quanto à interpretação de texto, porque a prova versa sobre interpretação, leia com cuidado, parágrafo por parágrafo. Veja a relação que há entre um e outro. Qual é a ideia central do autor? Qual é o objetivo dele ao passar aquela informação? Quem escreveu? E assim você vai fazendo a tua prova. Você vai lendo com cuidado, vai marcando as ideias importantes, vai circulando o ponto importante e vai comparando com a interpretação. Questão de vocabulário é a última que você vai pensar. Porque se você realmente não resolver eliminando as demais, é aquela saída. Acerta o gol e dá um chute. Certo, é de preferência. Daí vai entrar a parte de gramática. Mas nós só temos poucos encontros. Eu não tenho como dar toda a gramática, não tem como. Eu gostaria de trabalhar todo o conteúdo, mas a prova é um gargalo, ela está aí. O que eu vou fazer? Eu preparei uma apostila e eu coloquei no site para te ajudar. Então, nessa apostila tem questões de crase, de concordância, de pontuação, para te ajudar, certo? Vou começar com um texto, para a gente esquentar os motores, da Sesgran Rio, que foi do IBGE passado, não o último, mas é um do IBGE técnico, depois vou fazer o de 2009 também. Uma outra provinha, só para você se familiarizar com a banca, se você nunca fez Sesgran Rio, para você entender. Porque cada banca tem uma característica, tem uma forma de cobrar a língua. Por exemplo, vou trabalhar crase, concordância, tudo bem, vou explicar para você. Cada banca tem uma forma de cobrar esse conteúdo. Por isso que você tem que conhecer a linguagem da prova. Como que você vai conhecer a linguagem da prova? Fazendo provas. Fazendo provas. Não adianta você dizer, professora, me indique uma gramática. Eu gosto, eu tenho um autor moderno, é o Rodrigo Bezerra, que ele é gramático de concurso. Tem o Fernando Moura, acho que é isso, que faz gramática para concurso. Tem os clássicos da língua. Você pode até pegar esses livros de gramática para concurso, resolver, consultar gabarito para exercitar. Mas o importante, abre lá o site de concurso, o próprio Aprova, gente. Vocês têm aí no site do Aprova banco de questões, simulados. Então, você tem tudo em suas mãos para melhorar o teu desempenho. Abre e faça muita questão, mas só Sesgran Rio. O teu foco hoje é Sesgran Rio. Não pegue vestibular, não pegue ESAF, CESP, Fundação Carlos Chagas, que o jeito de cobrar os enunciados são diferentes. E às vezes o aluno até sabe o conteúdo, mas não entende o que a banca pede. Às vezes eu estou lendo, vocês entenderam o que a banca pediu? Não, professora. Ah, vocês não entenderam? Não, eles só estão querendo saber se tem objeto direto ou indireto. Ah, era isso? Então até o aluno sabe, mas se ele não lê nunca nenhuma prova, não vai conseguir transferir o conhecimento da gramática pela gramática para a prova.
Por isso que eu não sou professora de português, sou português do concurso. Hoje eu sou professora de português da CES Gran Rio. Vou trabalhar a questão voltada para essa banca. Vou dar uma noção gramatical, claro, você vai ter, mas eu estou pensando como a banca cobra isso. E então eu fui lá ontem à noite e ainda abri algumas provas para ter uma noção do que eles estão fazendo. E elas são muito parecidas. Por isso, pega as provas de 2010, 2011, 2012, exercita, confira gabarito. E se você errar mais crase, ou se você errar mais a concordância, ou mais a interpretação, trabalhe mais esses conteúdos. Daí é a hora de você abrir o livro de apoio, que é a gramática, para tirar suas dúvidas. Tá? Então, vamos fazer assim. Eu vou iniciar agora a aula lendo um texto com vocês, que é um texto narrativo bem gostoso, que foi da prova, não é bem narrativo dissertativo, que ele vai discutir um tema. Esse aí não é bem, ele é mais dissertativo mesmo. A preocupação com o envelhecimento do mundo. É um texto dissertativo mesmo. Aí a gente vai fazer as questões, vou mostrar para vocês como é a linguagem dessa banca. Nessa prova que foi do IBGE, aí, como eu falei para vocês lá em 2006, eu acho, 2008. Tudo bem? Então, agora você vai me acompanhar na telinha e vou fazer as leituras e vou explicar para vocês já junto. Não vou dar esse tempo para você resolver. Você vai resolver outras questões em casa. Venha comigo, então. Olha o que diz o texto. Acompanhe na telinha. Texto de base, as questões de 1 a 9. E ele diz assim: o mundo está envelhecendo. Olha que constatação. O mundo está envelhecendo. Em 3 décadas, haverá tantos idosos quanto jovens. Dessa questão tratam agora a ONU, demógrafos e economistas em pânico com as consequências para a previdência social. São problemas reais, mas do ponto de vista do indivíduo, a notícia do aumento da longevidade só pode ser alvissareira. Aí você já pega aqui, ó. Opa, professora, eu vi uma palavra aqui, ó, alvissareira. O que seria isso? Deixa para depois. Mas você tem que entender o todo. Olha, são problemas reais, mas do ponto de vista do indivíduo, a notícia do aumento da longevidade só pode ser alvissareira. Veja aí na sequência. Será que o que vem depois me ajuda a entender a alvissareira? Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, sentenciou Gonzaguinha. E desde então, os brasileiros repetem em coro esse refrão. E a geração dos que entram na terceira idade está começando, se tiver saúde e sorte, uma terceira vida. Então, esse primeiro parágrafo, já conversando sobre ele, está mostrando uma constatação que para a Previdência, para os economistas, para a ONU, para os demógrafos, é preocupante. Por quê? Porque as pessoas não estão morrendo como era antigamente, chegava a 60, 70 anos, podia vestir o pijama de madeira e ficar em casa quietinho. Não, as pessoas estão chegando aos 80, aos 90 e, quiçá, até aos 100 anos. Pessoas com 80 anos vê aí até na mídia, na rede, nos artistas que têm como, né, se cuidar. A própria medicina, né, nos auxilia a prolongar a vida. E isso é uma preocupação, porque quem é que vai pagar a conta da Previdência? Porque se você trabalhou a vida inteira, você tem direito a receber. Então, essa é a grande preocupação, além do espaço, né? Muito bem, então, nós estamos passando essa primeira informação. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, sentenciou Gonzaguinha, lá no seu texto. Vamos à frente. A constatação, então só um pouquinho, deixa eu ler a última frase. A geração dos que entram na terceira idade está começando, se tiver saúde e sorte, uma terceira vida. Isso é uma novidade de uma terceira vida. A constatação é perturbadora para quem chegou lá. Então, sempre tem informações importantes. Olha, a constatação é perturbadora para quem chegou lá. Por quê? Será pioneiro em inventar essa terceira vida. E o fará sem parâmetros que lhe digam o que é certo e o que é errado, aceitável ou ridículo, sadio ou malsão. Janus com uma face voltada para a liberdade e outra para a angústia e incerteza. No final do texto vem essa informação, quem quer que Janus. Uma situação que se assemelha hoje estranhamente à adolescência.
Então, aqui você está vendo que o texto está comentando 2 momentos da vida da gente, da velhice e da adolescência, inquietação diante desses momentos. Então, tem uma frase aspas aqui, o que é chato no envelhecer é que sou jovem, protestava Colette. Pessoas que se sentem jovens e ainda não se reconhecem um corpo que não lhes parece seu, lembram os adolescentes que, com o pé na infância, assistem perplexos à revolução hormonal. Então, Colette, uma francesa, e ela diz assim, o que é chato no envelhecer é que eu sou jovem. É isso que muita gente diz. A minha cabeça está a 1000, o meu coração também. A minha vontade de viver ultrapassa os limites. Mas e essa carcaça que me carrega, que vai aguentar até quando? Na verdade, o corpo não acompanha. Vamos à operação plástica, vamos à cirurgia, vamos à medicina, não é isso? Vamos à frente. Então, também diz, as pessoas que se sentem jovens e ainda não se reconhecem um corpo que não lhes pareceu, lembram os adolescentes. Então, ele está fazendo esse contraponto. Pessoas que se sentem jovens num corpo que não é seu. E os adolescentes que estão saindo da infância e que assistem preocupados com a revolução hormonal. Não gostam dessa revolução hormonal que provoca alguns incômodos também para o adolescente. Mas não é só o corpo que se torna morada incerta. Olha só que beleza. Não é só o corpo que se torna morada incerta. Incerto é o momento em que a chamada vida ativa já se transformou para a maioria em tempo livre, em perda de identidade profissional. A vida ativa se transformou para a maioria em tempo livre, em perda da identidade profissional. E é preciso buscar um novo perfil. Como adolescente, face à vida adulta, se perguntando, o que eu vou ser quando eu crescer? O adolescente hoje quer fazer muita festa, mas tem aqueles que pensam, o que eu vou ser quando eu crescer? E daí, o que se vai ser quando envelhecer é uma questão nova em um tempo que já ninguém responde simplesmente velho. Não, não quero ser velho. Eu quero ser velho feliz, velho saudável, velho útil. É isso. Mas vamos à frente. Há uma geração a quem se promete mais 20 ou 30 anos de vida em boa saúde física e mental, estão colocados uma fantástica oferta de liberdade e um convite à invenção. O problema é essa invenção. O que eu vou fazer? Sobretudo em tempos de mudança de era, quando proscrever o quadro de valores nos quais essas pessoas foram criadas, e um corpo de conhecimento que se tornou anacrônico. Bem, eu não vou falar o que é anacrônico, porque tem palavras que podem ser cobradas na prova. Então, aqui, eu diria assim, há uma geração a que se promete mais 20 ou 30 anos de vida, em boa saúde física e mental, estão colocados uma fantástica oferta de liberdade e um convite à invenção. Sobretudo em tempos de mudança de era, quando proscreveram. É outra palavrinha que eu não posso falar para você, porque essas podem estar na prova. O quadro de valores nos quais essas pessoas foram criadas e um corpo de conhecimento que se tornou anacrônico. Bem, essa geração foi atropelada. Olha só, a geração foi atropelada pelas crises da família e do trabalho, pela globalização e pelas novas tecnologias. Porque a pessoa vai envelhecendo, mas ela entra em confronto com com a globalização, com a nova tecnologia. Sofre um pouco para se adaptar. Ela quer continuar ativa. Então, a geração foi atropelada pelas crises da família e do trabalho, porque daí vai ficar em casa, desocupada, fazendo o quê? E vem a cobrança. Bem, já não é possível viver ignorando que essas mutações representam como revolução na convivência entre as pessoas. A transformação que opera no acesso à informação, esse a informação aqui é com uma crase, gente, é assim, um crase, exigindo dos mais velhos um diálogo com essa cultura. Bem, os jovens sempre olharam para os mais velhos como velhos, até desrespeito. Às vezes o velho, nem trata de vô, pai, o velho, né? Só que hoje, os chamados idosos não se comportam segundo a expectativa dos jovens, porque hoje os idosos estão acompanhando os jovens,
Então, não se comporta com essa expectativa. Fica em casa, pai. Vai jogar cartas, vai fazer palavras cruzadas, vai ver televisão. Você trabalhou muito na vida. Quem disse que o pai quer ficar em casa ou a mãe quer ficar em casa parada? Não é verdade? Mudou sua disposição de vestir estereótipos, modelos, com que se lhe ditava uma vida sem futuro. Mudou, porque a vida tem futuro. A presença maciça da sociedade de pessoas idosas com projetos, vivendo sua vida com energia e independência, dotadas de recurso de tempo disponível, constitui, gente, um fenômeno imprevisto que está mudando as sociedades por dentro e que, para além de saber quem vai pagar a conta da Previdência, questiona os costumes. Então, a Rosisca faz essa apreciação, essa reflexão a respeito da terceira idade, terceira vida que ela chama, né? Que falta modelo para os jovens. Então, a ideia central é isso. A preocupação dos demógrafos da ONU, porque o mundo está envelhecendo, o comportamento do jovem, do adolescente e do idoso, que se assemelha em alguns aspectos, e a falta de, por exemplo, para o velho, para o novo velho, que agora é uma nova idade que vai trabalhar, falta de modelo. Por quê? O adolescente se espelha no mais velho. Segue a carreira do pai ou da mãe, ou ele tem como. E a terceira idade vai se espelhar em quem? Ele já se aposentou, ele vai ter que inventar para tornar a sua vida mais feliz. Por isso que tem esses povo que vai fazer, ainda bem que a empresa de turismo ganha muito, né? Vai fazer viagem aí, marítima, de avião, vai passear. Os jovens, os velhos não estão parando mais não, além das academias e toda a oferta que há. Muito bem, eu acho que o texto, fazendo um comentário sobre esse texto, ele é um texto fácil. Então você vai dizer assim, poxa, será que a prova é tão difícil? Não é. O texto fica nesse nível. Se a prova é, por exemplo, BNDES, que eu estava lendo, que foi feito agora em 2013, acho que é 2013, é um texto que exige um pouco mais, eles colocam textos mais complexos, mais aprofundados, vocabulário mais difícil. Então, você tem que se acostumar a ir lendo esses textos mais complexos para entender a interpretação. Mas se você fizer essa leitura cuidadosa, grifando cada passagem, entendendo o que a autora quis dizer em cada parágrafo, devagar, você vai conseguindo assimilar o todo do texto. Se, por exemplo, há uma questão cuja resposta está aqui no último parágrafo, que você percebe que no último parágrafo, na linha tal, você tem que ler todo o parágrafo novamente. Né? Para você entender, não confie na primeira leitura. Eu sempre digo ao aluno, olha, leia uma vez para conhecer, na hora de fazer a questão, você vai voltar 10 vezes para o texto, porque cada uma requer uma volta ao texto, para melhorar a compreensão. Tudo bem? Bem, agora aqui tem as explicações que eu coloquei para vocês. Olha, o Janus, que está lá no texto, é um dos antigos deuses de Roma, representado com 2 rostos, um voltado para a direita, outro voltado para a esquerda, que ele está falando, fazendo uma comparação com esse deus grego. E Colette é uma escritora francesa que ela está inconformada, que a cabeça está de 20 anos, mas ela já está lá com esses 60, 70. Então, ela está preocupada com o corpo que não está acompanhando o seu espírito, a sua mente, né, a sua cabeça. Bem, vamos ver aqui. Poderíamos iniciar, só para esquentar os motores nessa aula, para você ter uma noção de como é a prova. Então, aqui diz assim, o mundo está envelhecendo. Começa a primeira frase do texto. Aí a locução verbal já começa cobrando. Locução verbal é o conjunto de verbo mais verbo. Isso é locução verbal. Tá? Então, a locução verbal destacada indica que se trata de um processo, porque aqui é um processo, o mundo está envelhecendo. Será que esse processo é prestes a se iniciar? Em seu início? Em curso? Interrompido? Ou em seu término? Ah, professora, essa aí é mais fácil que andar a pé, eu acho. Porque o verbo no gerúndio, por exemplo, eu estou estudando,
eu estou assistindo a aula da professora, não é um processo que acabou, que está iniciando, mas está em curso. Está acontecendo agora. Essa é a ideia do gerúndio. Estou trabalhando, estou estudando. Então, o mundo está envelhecendo. O que vou fazer? Eu vou marcar aqui a questão, letra C. Essa é a resposta. Então, o que eu vou fazer? Para a próxima aula, eu vou parar aqui, ó, e vou dizer para você, pense em casa essas questões. Eu vou deixar, você tem esse material, você tem esse, além de ter a banco de questões, eu já pedi para colocar no site esse material com essa provinha e com outras questões. Tudo bem? Eu quero que você faça, por favor, entre no site, já traga o teu material impresso para você ir preenchendo as respostas e pensando antes da aula. O ideal para você aproveitar bem o conteúdo é você se adiantar. Então, faz isso, pega o material, resolve as questões e veja se você entendeu bem essa prova. Que essa, pelo menos pela primeira questão, você observou que ela é bem simples. Tá aí, caríssimo. Agora nós temos que finalizar essa aula, são 30 minutos, chega de papo, está na hora de descansar um pouquinho. Descanse, faça alguma coisa, mas não esqueça de voltar, porque haverá mais aulas. Logo você vai assistir a segunda aula. Tchau, até a próxima.